Bem-vindos ao STCcast. Olá a todos, meu nome é João Augusto Oshiro Júnior e nós vamos começar mais um STCcast, aquele podcast voltado para todos com interesse pela relação acadêmico-científica, onde um protótipo de professor, uma doutorando e um mestrando irão trocar ideias com as mentes mais brilhantes do país, de uma forma um pouco mais descontraída, né, no intuito sempre de levantar questões e soluções para a gente tentar fortalecer cada dia mais a ciência e sempre visar benefício para a população brasileira. Então, eu gostaria de começar apresentando nosso doutorando aqui, dando bom dia para ele, né? Demis Ferreira de Mello. Tudo bem, Demis? Como você está? Oi, João, bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui na gravação de mais um STC Cast. Eu prometo que hoje não vou dar spoiler do nosso convidado. Ah, ótimo, coisa boa. Então, tá bom. E continuando aqui, né, nas apresentações, a nossa mestranda voltou, gente, depois de uma semana off aí, né? Tava descansando. Tá na praia, Camila? Bom dia, Camila Martins. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Bem que eu queria, João. Bem Bem que que você eu queria. queria estar na praia. Eu estou muito feliz em estar de volta. Espero não precisar de férias repentinas novamente. Mas é isso aí, estamos aí. Sei não, viu? Teu orientador não vai gostar de saber dessas férias repetidas, não, viu? Ah, meu Mas Deus, ah, meu vamos Deus. lá. E agora eu tenho o prazer, né? Uma honra, satisfação aqui que essa mente brilhante, essas mãos trabalhadoras, mais uma convidada especial, professora doutora Janaína Cecília Oliveira Villanova, da Universidade Federal do Espírito Santo. Professora, prazer, um bom dia e nossa imensa gratidão em você ter aceito participar desse nosso podcast. Tudo bem com a senhora? Olá, bom dia, João. João Augusto, bom dia, Camila, bom dia, Demis. É um prazer enorme estar aqui com vocês, essa oportunidade que esse seu grupo tão bonito aí de pesquisa está me proporcionando para eu poder participar aqui um pouquinho, contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Pena que à distância, né? Porque eu amo muito essa terra maravilhosa aí de vocês, já fui algumas vezes, conheço, nunca trabalho, sempre a passeio, e gosto muito, adoro essa região aí, adoro praia, como boa mineira, né? Gosto muito de praia. Coisa e boa, que seja um preparativo para nos vermos pessoalmente em breve. Quem sabe, né, professora? Não sei se você sabe, um dos patrocinadores desse podcast é o Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia, o nosso CONCAF, né? Quem sabe não vai ter uma edição do CONCAF presencial aqui na Paraíba, né? E você possa estar como uma das nossas palestrantes aqui. O que você acha disso, professora? Acho perfeito. Nesse segundo ano de vida aí, o CONCAF mostrou que já se sedimentou, né? Agora, todo ano a gente vai ficar esperando, a comunidade farmacêutica e científica vai ficar esperando pelo CONCAF. Então, com certeza, estarei presente. Em qualquer modalidade, remota ou presencial, estarei presente. É bom demais ouvir isso, viu, professora? Professora, eu quero, já que você tocou nesse assunto, né, gosta de vir aqui para João Pessoa, né, para Paraíba, deve ter conhecido algumas cidades do interior também. Eu estava conversando aqui com Demis e com Camila antes, e eu falei, gente, eu tô curioso para saber a origem da professora. Né, Camila? Isso, a gente estava fuçando a tua vida um pouquinho antes, né? E aí a gente estava discutindo. Realmente são muitos lugares, e aí a gente ficou com essa curiosidade para saber qual é a origem. Nós vimos que você tem graduação em Juiz de Fora, aí você fez especialização, mestrado na USP São Paulo, agora voltou, né, para o FMG e está como professora titular no Espírito Santo. Nós falamos, nossa senhora, já rodei o Sudeste. Né? Pois é. Já morei no Rio também, mas assim, vamos por partes, né? Então, eu sou mineira,
Sou do interior de Minas, chama Antônio Carlos, a minha cidade. É bem pertinho de Juiz de Fora. E passei no vestibular, então, na UFJF. Eu passei no vestibular novinha, gente. Nossa. Eu já estou nessa carreira aí, nesse batidão, já tem muito tempo, uns 30 anos. Eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos. Meu primeiro vestibular, farmácia, eu nunca pensei na vida em fazer outra coisa. Eu tinha uma professora de química no ensino médio, que era farmacêutica, e eu conversava com ela, Bernadette, o nome dela. E eu conversava sempre com ela, que eu gostava, era a matéria que eu mais gostava, química. E resolvi, vou fazer farmácia. E com a farmácia na cabeça, eu me inscrevi. Meu primeiro vestibular, passei de cara. E aí, antes de eu fazer 18 anos, eu me mudei para Juiz de Fora. Nossa, que nova. E com 18 anos, foi no ano que teve uma greve muito grande. A segunda maior greve, ou a primeira maior greve da história das universidades, se eu não me engano. E aí era para começar o curso em julho, eu comecei só em outubro, com 17 anos. E em novembro fiz 18, meu aniversário é novembro. E aí depois, ainda na UFJF, eu fiz especialização. Foi uma especialização que foi aberta em 1997 e em 1999 fechou. Foram 3 turmas só. Um curso de especialização acadêmica, uma das poucas do Brasil na época, né? Acho que até hoje, com essa característica. E em controle de qualidade e biofarmácia. Então, estava muito na moda naquela época se falar em biofarmácia, né? Sim, está começando. Porque isso, aqui no país, começando junto com a lei de genérico, né? Então, lei do genérico, criação da Anvisa, eles abriram essa especialização. E de lá eu fui para a Universidade de São Paulo, onde eu fiz mestrado com a professora Vlad, na área de farmacotécnica. E aí parei por muito tempo, por 10 anos, depois, assim que eu concluí o mestrado, eu fiquei no mercado de trabalho. Morei em São Paulo, então, 10 anos, atuando lá no faculdade de ensino superior. E aí, para dar foco também na minha vida pessoal, me casei, mudei para Belo Horizonte. E aí que eu ingressei, então, no doutorado na UFMG, na área de materiais. Nossa. E finalmente voltei para São Paulo, fiquei mais um tempo em São Paulo. E finalmente, em 2013, passei no concurso na UFES, que foi quando eu vim para o Espírito Santo. E no Rio de Janeiro, eu morei, durante a graduação, eu morei lá quase um ano fazendo estágio na Merck, na área de controle de qualidade. Então, eu rodei todos os estados do Sudeste. Mas a minha vontade era ter ido para o Nordeste, tá? Eu sou suspeito, né? E é interessante, professor, porque, por exemplo, a senhora comentando sobre essa trajetória de como foi a questão de morar numa cidade um pouco menor, né, de se interessar pela área, que é uma coisa que, quando a senhora foi falando, me lembrou muito da minha época de ensino médio, porque eu passei exatamente por isso. Eu morava numa cidade bem mais afastada de onde eu fiz a minha graduação, em Cajazeiras, né, que é no interior da Paraíba, e eu sempre tive muito interesse por química, por biologia, mais química, na verdade, e aí surgiu a oportunidade, né, de fazer farmácia em Campina Grande, também na Paraíba, mas é bem mais afastada, uns 350 quilômetros, e a senhora falando, veio um déjà vu muito bom dessa época. Verdade, e difícil também, né? Porque difícil, Eu tenho que dizer que eu também passei por isso, gente. E assim, a questão de passar cedinho, eu tinha 16 anos quando eu passei no meu primeiro vestibular, e eu também peguei uma greve. E assim, eu fiquei super assustada, né, de início, porque era tudo muito novo, e com uma greve assim de cara, mas eu acho que o amor que eu sentia pela farmácia me segurou. Isso aí. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu saí também de uma cidade de 5 mil habitantes, né? Eu formei ali na região e depois eu fui fazer meu mestrado numa cidade maior. Mas
a gente que é criado no interior, eu não sei como que é a experiência de vocês em Minas, aqui na Paraíba, a gente tem muito esse receio de sair de casa, o medo que dá de sair de casa, às vezes a família coloca muito empecilho. Professora, como que foi para você esse momento, né, de você sair da tua cidade de Antônio Carlos, né, Isso. para ter que ir para uma cidade maior? Teve alguma complicação com teus pais na época, ou não? Eles sempre apoiaram? Qual que você acha que hoje é a melhor conduta nesse sentido? João, ainda ontem eu brinquei com o meu fisioterapeuta, que a gente cria filho para o mundo, né? Sim. E eu tive esse exemplo e vou seguir, já sigo, na verdade, essa conduta com os meus filhos. Antônio Carlos é uma cidade muito pequena, são 12 mil habitantes, é uma cidade dormitório, então as pessoas trabalham em Antônio Carlos, mas trabalham em Barbacena. Tudo o que precisa é Barbacena, que é a cidade maior, que tem próximo, é um polo, né? Uma micro-região ali, comanda uma micro-região de Minas. E os meus pais sempre me criaram para a minha irmã, para sair para o mundo, para ir para fora de casa. Então, eu fui super incentivada a estudar, passar no vestibular, para eu poder sair de casa. A minha família é uma família simples. Os meus pais também são professores, aposentados hoje, ambos professores, e sempre acreditaram que a única solução para todos os problemas da vida e do mundo é a educação. Então, eu fui criada para sair de casa. Aos 17 anos foi extremamente tranquilo, mesmo porque no início eu tive apoio de família. Então, eu morei um ano e meio com meus tios, que segunda família, e daí eu fui morar sozinha. Então, quando eu ganhei a vida mesmo, né, eu tinha mais ou menos uns 19 anos. Até eu atingir a maioridade, eu ainda fiquei morando com os meus familiares. E hoje eu crio também os meus meninos nesse sentido. João Pedro, que é o mais velho, tem 15 anos, não mora comigo em Alegre. Alegre é uma cidade muito pequenininha, são 32 mil habitantes. A universidade aqui, ela é expansão, então ela foi criada no Reúne, foi uma das últimas criadas, o campus, né, na verdade, porque a sede é em Vitória. Foi uma das últimas criadas no programa de expansão. E Alegre tem uma característica peculiar para uma cidade pequena, que aqui tem duas instituições federais de ensino superior. Caramba, que legal. Tem a UFES e tem o IFES, que é o Instituto Federal, que eu acredito que tenha também no Nordeste, né? Tem no Brasil todo. Isso. E aqui, então, tem os dois centros, e o IFES aqui é tanto o ensino médio quanto o ensino de graduação e ensino técnico, né? Então, o Espírito Santo é um estado que investiu, tem muitos polos do IFES, e uma época o Espírito Santo investiu e ainda investe nessa área de educação. Tanto é que a nossa agência de fomento, a FAPES, é uma das agências que mais organizada e que mais tem incentivado ensinos, ciência, tecnologia do Brasil, é a FAPES. Nossa, que ótima notícia, muito bom ouvir isso, né? Um estado indo na contramão das nossas principais agências. Aqui na Paraíba nós também estamos com um governo que está começando a voltar a investir na agência, né, de fomento, a FAPESC. Então a gente fica muito feliz de ver esse tipo de ações. Professor, eu queria só complementar, aproveitar o gancho, foi centenário de Paulo Freire, né? E você deixou bem claro aí que a educação, ela transforma, né? Teus pais sempre acreditaram nisso, você é de origem humilde também, pais, professores, né? Então, apenas reforçar aquela frase, né, que é a educação, que tanto rodou, né, nas redes sociais, que a educação não transforma o mundo, né? Ela transforma, no caso, as pessoas, e as pessoas vão transformar o mundo. Eu também acredito muito nisso, sabe? Isso. E
é incrível, porque mesmo pela rede social, desde o primeiro CONCAF e no segundo CONCAF, eu senti um sinergismo com a senhora, sabe? Porque parece que quando a gente trabalha e tem algumas certas filosofias de vida, a gente vai atraindo essas mesmas pessoas, né? E esse começo de bate-papo só se confirma isso, professor. Está sendo já um prazer ter esse momento contigo. Igualmente. Também senti esse sinergismo aí no ano passado, né? Quando a gente se conheceu aí também de maneira remota. Mas, enfim, vamos continuar. Vamos lá. Professora, eu não sei se você conhece o nosso programa de Somos Todos Cientistas, o STC, mas, assim, a nossa equipe ela é bem engajada em causas sociais e, sim, vendo o seu currículo, eu vi que vocês também são. Existem causas sociais referentes a várias coisas, inclusive eu vi que a senhora já deu uma entrevista com o descarte de medicamentos, o descarte correto, né? Uhum. Eu queria saber como é que funciona essa coisa de projetos sociais por aí, e se essa tua vontade de fazer causas sociais, esse tipo de coisa, ela vem da tua origem. Vem, né? Eu acho que a gente sempre, pelo menos isso acontece muito com professor, em famílias de professores, da gente repetir comportamentos, assim, né? Então, eu sempre fui, sim, engajada em causas sociais, direto ou indiretamente. O meu pai é político, então sempre foi político a vida toda, além de professor. Então, sempre teve na minha casa a preocupação com a população como um todo, né? Então, com a sociedade como um todo, com o município como um todo. Então, eu sempre trouxe isso de casa. E aí, quando eu me sedimentei aqui, na UFES, aqui no interior, eu comecei a ver, Camila, o quão discrepante, porque a gente sempre ouve, né? A gente sempre escuta. Há uma grande discrepância no ensino em todo o país. E até então, eu tinha vivido a realidade de 2 estados ricos, considerados ricos, no que diz respeito ao ensino, que é São Paulo e Minas Gerais, tá? E aí eu vim para o Espírito Santo e visualizei, eu senti na pele o quão diferente de fato são estas realidades. Por que eu estou dizendo isso? A primeira turma que eu tive contato aqui, que eu dei aula na UFES, a maioria gritante dos alunos, cerca de 90%, era o primeiro aluno, ou o primeiro filho, desculpa, da família que estava fazendo faculdade. Era o primeiro filho que ia se formar. Era o primeiro primo, era o primeiro irmão. Então, a realidade social e de educação do Estado do Espírito Santo, ela é diferente do restante do Sudeste. É um estado extremamente rico, especialmente por conta dos royalties do petróleo. Portanto, no entanto, é um estado que é extremamente pobre. E se no Brasil a gente tem um abismo social, no Espírito Santo ele é extremamente acentuado e contrasta grandemente com o que acontece em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, tá? É diferente. E aí, a partir dessa visão, né, desse sentimento aí de poder contribuir para melhorar a qualidade de vida da população, especialmente dos alunos, dos meus alunos, eu passei a me interessar mais ainda em, além de fazer a pesquisa, também ter esse lado aí do engajamento social, de projetos, de ações sociais, que envolvessem também os alunos e, na medida do possível, a pesquisa, né? Então, tentar aí juntar
esses três pilares aí, de fato, que às vezes na educação são tratados de maneira eu só faço ensino, ou eu só faço pesquisa, ou eu só faço extensão, né? Não, a gente tem que fazer as três coisas. Então, mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, eu acho que assim, a gente fica sempre na nossa bolha. Então, a gente está tão acostumado a viver na nossa bolha que a gente não tem essa coisa de olhar ao redor para ver o que está acontecendo. E esses projetos sociais, eles ajudam bastante nesse ponto. Sim. A gente reconhecer, a gente ver o que está acontecendo ao nosso redor, até nas coisas distantes, porque assim, a gente já alcançou população que a gente não fazia ideia de como vivia e nos surpreendeu bastante, tanto para positivo quanto para negativo. E assim, tanto no sentido da população que recebe a ação, quanto dos alunos que têm a oportunidade de executar a ação, né? Então, assim, a FAPES, ela tem um projeto que eu acho que desde 2015 é um edital, João, que ele é anual, que é o edital com CNPq do PIC Júnior, que é a Iniciação Científica Júnior. E esse ano eu já mandei, a minha proposta já está pronta, e ela é basicamente, além da inserção da pesquisa na instituição de ensino médio, mas ela também tem esse cunho de ter obrigatoriamente uma ação revertida para a sociedade. Né? Então, a própria FAPES, anualmente, isso. Fantástico é o quarto ano seguido que eu me inscrevo aí no PIC Júnior para executar aí ações com os alunos de graduação, juntamente com as escolas aí, para lá no finalzinho a gente ter uma ação social. Gosto muito desses projetos. É fantástico, porque aí você tem já uma agência de fomento que está pensando em ajudar também os professores a engajar nisso, né? Fazer essa tríade, né? Completa, né? Do pesquisa, ensino e extensão. Exatamente. Então, a gente acaba saindo da nossa bolha. E, realmente, professora, nós acabamos fazendo umas ações aqui onde a gente tinha o mesmo sentimento que a senhora colocou. Os nossos alunos que estavam executando, eles saíam de lá transformados, com outra visão. E quem recebia, a comunidade que recebia, era aquela festa. Todo mundo um avisando o outro, que nós estávamos lá entregando, no caso foi entrega de sabonete, né? Passando, aí chegava todo mundo nas suas portas da sua casa, organizado já, sabe? Todo mundo naquela gratidão. É um sentimento maravilhoso e a gente tem que continuar. Sim. Professora, você comentou dessa tua chegada na Universidade do Espírito Santo, né? Dando de cara com uma outra realidade. Eu também saí lá da Unesp de Araraquara e... Outra realidade, né, João? Outra realidade quando você chega, né? Principalmente em questão de parque tecnológico, a gente ainda tem essa discrepância, né, que acaba com certeza prejudicando as avaliações dos programas também e formação qualificada dos alunos. Mas eu acho que além disso, a gente acaba no começo, eu não sei se você passou por isso, mas devido a uma metodologia diferente, né? Você tem uma resistência também maior, e depois você consegue quebrar isso e ter um engajamento muito positivo. Você passou por algo nesse sentido? Passei não, passo. Passa, né? Pois solidariedade. Eu passo. Tenho, assim, eu tive a sorte, né, de fazer minha pós-graduação em 2 laboratórios de ponta. Um é da professora Vlad, lá da USP, que por ter lá o laboratório até de estar envolvido com a professora Silvia Storpirtes, o professor Humberto Ferraz, no início da política, né, de medicamento genérico no país, a professora Cristina Helena Serra, Valentina Porta, eles que, né, implantaram, tomaram frente, né? Um dos grupos, né, que implantou o genérico no país.
Então, quando eu cheguei lá, já tinha uma estrutura muito boa e diferenciada no país para pesquisa nessa área. Depois, quando eu fui fazer o doutorado lá na UFMG, também no laboratório do professor Rodrigo Orefse, que é um expoente na área de polímeros no país, também um laboratório assim, sensacional. Então, eu sempre tive muito a tudo, todas tudo que fosse tecnológico, eu precisasse de ponta para executar as minhas atividades de pesquisa, eu tinha disponível. E quando eu cheguei aqui, não tinha nada. Porque você pensa, no interior, né, uma instituição no interior, que tem como é que eu vou dizer? Voltada para agroindústria, para agricultura familiar, tem uma essência voltada, né, para agropecuária, para agricultura. Espírito Santo tem muito café, é o segundo maior produtor de café do país, dependendo do tipo de grão, é o primeiro. É um estado onde se planta muita fruta por conta da temperatura, né? A temperatura, o clima, então é propício para fruticultura, para algumas variedades, por exemplo, mamão é o principal produtor. Então, tudo aqui em Alegre é voltado ou para serviço, por conta do alto número de professores e funcionários federais, ou então para agricultura, para agropecuária, tá? E aí, você acha que eu tinha um laboratório de farmácia? Nada. Nada. Até tinha os equipamentos do semi-industrial, tá? Mas uma compressora que nem punção e matriz tinha, certo? Quem comprou o equipamento pela metade. Eu não tinha absolutamente nada, né? E aí eu comecei a ter que fazer parcerias para continuar tendo os recursos tecnológicos para poder continuar fazendo pesquisa. E hoje a gente tem um laboratório que é minimamente estruturado, né? Que é o Laboratório de Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, que hoje eu tenho todos os equipamentos mínimos que eu preciso para fazer os meus trabalhos. A parte tecnológica, eu ainda preciso contar com as parcerias, né? A tecnológica que eu digo assim, aqueles equipamentos mais sofisticados de análise, eu ainda preciso contar com parceria da UFMG, da própria Unesp agora, né? Algumas poucas coisas com o Marlos, para poder conseguir andar aí com a pesquisa para gerar forma de eu pleitear recurso para finalizar a estruturação do laboratório, que eu pretendo fazer antes de aposentar. Mas eu não vou demorar para aposentar, não. Não é fácil essa realidade, não. Muito difícil, tem que trabalhar o dobro e ficar dependendo muito da boa vontade dos parceiros, né? Isso. Muito difícil essa realidade. Às vezes as pessoas não entendem isso e as métricas não veem isso, né, professora? Sim, não vê. João, mas assim, essa colocação sua foi perfeita. Para uma coisa que aconteceu, um episódio que aconteceu essa semana. Tá passando carro aqui, desculpa. Exatamente por necessitar de parceiros, às vezes, na maioria das vezes, os nossos trabalhos, eles têm muitos coautores. E não coautor porque emprestou um equipamento ou porque fez uma análise. É coautor porque não tem uma técnica aqui, né? Faço parcerias e a pessoa não só executa um ensaio, mas também como participa do trabalho, faz análise, ajuda a corrigir o trabalho, entra como co-orientador do aluno. Eu acho isso muito importante. E aí, esses dias eu mandei um trabalho para uma revista internacional, e no dia seguinte à submissão, eu recebi um e-mail do editor-chefe da revista, falando que aquele trabalho tinha muitos coautores e que ele achava a minha conduta antiética.
um editor de uma revista que nunca me viu, Nossa. que não conhece a minha realidade, uma revista internacional, que não conhece a minha realidade de trabalho, questionou que eu incluí muitos autores, muito coautores. Ele ainda falou que ele entendia um momento de dificuldade, mas que era antiético, que pela experiência dele, aquele trabalho ele seria executado com 5 coautores. Olha, foi algo que me chocou. E dói na gente, né? Porque, assim, quem faz pesquisa séria, eu também tenho passado por isso, onde alguns trabalhos nossos tá tendo 9, 10 autores, e isso não acontecia quando eu estava num polo maior devido à estrutura. Só que agora a gente precisa mandar a amostra para o parceiro A fazer FTS, manda a amostra para o parceiro B fazer DSC. E é óbvio que eles, com toda a expertise, vão contribuir com tratamento de dados, com melhora da discussão, com a melhora científica do trabalho, e por isso entram como coautores, né? E a gente também recebeu uma notícia dessa um tempo atrás, e assim, me deixou extremamente chateado, porque, cara, você trabalha, se dedica, tá tentando fazer acontecer num centro menor, com baixa condição, e aí você... Isso é um desaforo, né? Para mim é um desaforo. Pois é, muito triste. E aí eu sou meio brava, assim, sabe? Como uma boa mineira, não, se bem que mineira é quieto, né? Calmo. Acho que eu peguei isso do capixaba. Mentira, eu sempre fui brava. Eu brinco, eu nasci brava. Tá tentando justificar a genética aí, hein? Mas eu mandei um e-mail, né? É lógico que educado. Né? Mas eu expliquei exatamente isso para o editor, sabe? E, inclusive, o editor ele falou: você pode revisar a sua submissão, eu vou deixar ela sem status. Eu vou revisar você pode revisar a sua submissão e reduzir o número de coautores. Aí eu mandei um e-mail para ele e expliquei que eu não faria isso, porque isso seria antiético. Com certeza. E contei para ele um pouquinho da realidade. E na manhã seguinte que eu fui lá e falei com ele que eu estava retirando a submissão para não ser antiética com os meus colaboradores. Só que na manhã seguinte ele tinha rejeitado o meu artigo, então eu não tive nem tempo de retirar, sabe? Mas é o que nos aguarda aí em termos de divulgação, de publicação de resultados científicos num curto prazo. E aí eu pergunto, com a gente que precisa de parceria, vai trabalhar como? É você privilegiar somente quem já está estruturado e matar quem está querendo crescer ou ajudar. Não é crescer como pesquisador, não, é crescer a universidade nova e crescer a sociedade ali. Então, você está tirando a possibilidade disso. É o eletismo, né? Isso aí. O bom xibom bombom, né, das meninas, né? Infelizmente, isso na ciência tem, né? Como que era a música? Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Mas o de cima cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É assim que funciona. E é um caminho que não é bom, né? É horrível. É É triste. Todo mundo se prejudica mesmo. E, professora, só puxando esse gancho, já que a senhora começou a falar das suas pesquisas e tal, a gente também, nas nossas investigações prévias, né? A gente acabou vendo que a senhora trabalha com uma parte também, uma pegada mais ecológica, né, em algum dos projetos, né, inclusive me chamou bastante atenção, que foi na produção de insumos a partir de rejeitos da agroindústria, né, Isso. A senhora tinha comentado que o Espírito Santo tem uma produção frutífera muito grande, né, aí eu queria saber da senhora qual foi essa motivação, né, e como é que está sendo desenvolver trabalhos com essa temática? E antes da resposta da professora, eu quero te parabenizar, professora, porque eu acho que o professor de uma universidade pública e até de uma particular que pensa em pesquisa e deveria pensar também, ele tem que ter esse compromisso. E eu tenho visto teus projetos assim de forma brilhante, as tuas ideias, né, com toda a dificuldade, porque realmente você está tentando resolver problemas e ajudar a sociedade. Então, parabenizo pela sua mente brilhante aí, né? Então, apenas fazendo esse adendo.
Obrigada, João, mas não tem nada de brilhante, não. Mas é trabalho mesmo, manhã, tarde e noite. o meu João aqui reclama, mamãe, por que você trabalha tanto? Então, Demis, na verdade, no caminhar, né? Porque como eu já comentei, então eu saio de laboratórios onde tem uma grande estrutura e chego aqui onde eu preciso montar uma estrutura. E meu primeiro grande problema, entre aspas, né? Dilema, talvez, para resolver. Em qual pós eu vou me inserir? Qual programa de pós-graduação eu vou me inserir? Depois de 2, 3 anos aqui, eu vou me inserir na veterinária, porque eu vou desenvolver produtos farmacêuticos para uso veterinário, né? Legal. Assim como você tem para humano, você tem para o veterinário, e muitas vezes um mesmo produto, ele é tanto de uso humano quanto de uso veterinário. Então, isso aí foi meu primeiro, a minha primeira saída, minha primeira resolução de um problema, entre aspas. E aí vem, então, a parte do fomento. Como que eu vou conseguir fomento justificando, ou como eu vou justificar para a minha agência, né, a importância do meu trabalho? Já que a FAPES tem investido grandemente nesse desenvolvimento regional, aí, nessa projeção aí do Espírito Santo, não só no crescimento regional, mas também pensando em projetar o Espírito Santo no Brasil, né, nacionalmente. E aí a FAPES tem as suas áreas aí estratégicas, né? E uma dessas áreas estratégicas é o desenvolvimento aí de soluções para o setor agroindustrial aí do estado. E projetos, aqui já tem também pós-graduação em engenharia de alimentos, e genética e melhoramento, e todos eles voltados para o café ou para o mamão. E não só na UFES, mas também no IFES. E então começaram a surgir, porque é importante contextualizar também o curso de farmácia, né, aqui, que ele é um curso que é relativamente novo. Foi o último curso também criado aqui, do Reúne e da instituição. E com a chegada, a sedimentação do grupo de professores, da criação dos laboratórios, tanto programas de pós-graduação da UFES quanto do IFES viram também a oportunidade de fazer parcerias com a farmácia e de agregar valor aos produtos que eles têm, aos biorresíduos, a grande quantidade de insumo, de matéria-prima que eles têm. Então, tem inúmeros projetos do café. Melhorar a resistência da planta, por exemplo. Mas está sendo uma exigência agora, ou uma tendência, agregar valor àquele grão de café que não tem qualidade apropriada para virar café, efetivamente. Então, o que faz com esse tanto de grão que não é utilizado? E aí, tanto eu vi essa possibilidade, quanto os professores que trabalhavam ou que trabalham, né, com esses produtos aí, principalmente, nomeadamente, aí, café, graviola, que tem fazendas aqui. E aí a gente, tanto eu quanto eles, tivemos essa percepção aí dentro, né, como sendo uma área estratégica aí da FAPES, em dar uma outra destinação final aí para esse produto, que é onde a gente tem, então, enveredado aí para aproveitar esse material aí como criando aí, utilizando como insumo para recipiente ou para fármaco, sem descuidar também daquilo que eu amo, que é a parte de polímero, né? Então, eu tenho procurado juntar as duas coisas aí. Ô, então, foi mais ou menos isso. Você falou aí da graviola, né? Nós temos um projeto com amônia muricata, né? Sim. Graviola. E eu fiquei interessado, né? Como que tá as pesquisas? Vocês estão desenvolvendo medicamentos para... A gente, por exemplo, está trabalhando com doenças reumáticas, né? Devido às propriedades dela. E estamos tendo alguns resultados até interessantes. Vamos fazer uns experimentos agora em pata, né?
de ratos, estudo de pato de rato, e tá bacana o nosso projeto aqui. Como que tá o uso desses insumos, desses extratos aí, desses rejeitos, né, nessa área? Ele consegue ter ainda uma concentração de metabólico secundário suficiente para esse tipo de atividade, ou é outra funcionalidade que vocês estão dando? Foi outro viés, João. A gente não obteve óleo essencial, a gente obteve óleo fixo. A gente trabalhou com óleo fixo como emoliente em substituição à vaselina. Então, já foi um trabalho de mestrado. Interessante. Isso, foi um trabalho de mestrado lá do IFES, que eu co-orientei, e que eles chegaram com a proposta de, a gente consegue extrair o óleo fixo da semente de graviola, que é 100% descartada, e em grande quantidade, e a gente quer dar uma destinação final para esse óleo fixo. Aí eu falei, beleza, então vamos propor o uso como emoliente. Então, nós não fizemos essa parte aí da caracterização de compostos bioativos, entendeu? Sim. Foi mesmo assim, não dos secundários, mas dos primários. Você usando toda a tua capacidade intelectual aí de como farmacotécnica também, né, para dar aí aplicação para eles. Vamos usar como um emoliente aí, né? Muito bem pensado, professor. Bem pensado. Exatamente. E substituiu tranquilamente, né? E melhorou o aspecto sensorial do produto. E aí esse trabalho continua, né? Tem dado continuidade, mas ele é um trabalho que eu colaboro, eu sou colaboradora. E desse veio do café, que a gente terminou o artigo também e está submetido aí para publicação. Aí sim, do café, na verdade, a mesma finalidade, usar não necessariamente como composto bioativo, mas mesmo o óleo vegetal. Porque já tem muita coisa do uso do café, do óleo essencial, né? Então, a gente quis agregar também valor pensando no maior aproveitamento e obter o óleo vegetal mesmo para poder usar como recipiente. Muito legal. Eu vi que em um dos projetos vocês trabalham com romã também. Isso, essa ideia surgiu devido a... Nosso xodó é o queridinho do grupo? O que é, Camila? Repete, por favor. Essa ideia ela surgiu devido a esse polo frutífero de vocês, devido a dar esses resíduos, ou foi só alguma coisa assim que vocês já queriam focar? Não, esse daí, ele foi por acaso, tá? E aí, estudando mais, a gente viu que é uma ótima opção para biorresíduo, porque cerca de 53% do fruto é desperdiçado, né? Então, pela indústria produtora de suco. Na verdade, foi uma parceria com uma coorientação na veterinária com a professora de farmacognosia, que tinha uma série de 15 plantas medicinais que ela tinha interesse em trabalhar e que ela tinha o extrato já, inclusive que ela trouxe do doutorado dela. E aí ela fez um trabalho na pós da veterinária com essas 15, com atividade antimicrobiana para micro-organismo da mucosa oral de cães. E aí, entre esses 15, 5 tiveram uma atividade mais interessante, e aí eu escolhi uma. Então, assim, no início foi bem aleatório, foi sorte, tá? Aí nós pegamos, porque o primeiro trabalho, a gente trabalhou com um extrato que chegou para a gente, pronto. E aí, depois, então, que foi feito esse screening, falei, então eu vou fazer um outro trabalho aqui com o romã. É lógico, né, que lendo, me inteirando aí dos relatos aí da literatura. Sim. E aí, a primeira vez que a gente foi produzir o extrato com romãs daqui, com pés de romã da UFES, tá? Que tem muita fruta, né? Muito jambo, romã. A gente viu o alto rendimento do extrato. Então, e isso é difícil, né? Mas, assim, a gente trabalha com extrato bruto, extrato total seco. É uma opção. É isso que a gente quer, exatamente porque tem um alto rendimento e um baixo uso de solvente para obter esse material. Então, ambientalmente, ele é correto.
Mas e com relação à composição, né? Vai variar? Vai variar. O que a gente tem marcado? Teor de fenóis totais e atividade antimicrobiana. Então, tem um teor de fenóis totais alto, que o romã tem, tá? Se ele for maduro, e todas as nossas colheitas até hoje tiveram um alto conteúdo de fenóis totais. E tem atividade microbiana dentro do MIC, então a gente já padronizou. Extrai, faz esses 2 ensaios, e a partir daí né, continua a trabalhar. Então, a gente obteve resultados até hoje reprodutíveis. Professora, e vocês estão pensando no futuro em montar uma startup para vender cápsulas com o extrato seco aí de romã, hein? Padronizado pelo grupo? Então, João, dá spoiler aqui, você está lendo... Tô lendo a mente? Exatamente. Não, porque... E aí, por sorte, então, teve um bom rendimento, eu falei, é esse aqui. Então, o que eu tenho feito nos trabalhos, gente? Tudo aqui é muito lento, tá? E o que eu tenho feito nos nossos trabalhos? Procurado conhecer o máximo o extrato, tá? Conhecer as atividades mesmo do extrato. Então, a gente está com um trabalho agora, que vai ser o primeiro trabalho com a análise da eficácia em vivo. É um trabalho do mestrado de uma aluna, mas em modelo animal, que era o que estava faltando para a gente. E, a partir daí, eu quero criar, minha ideia é criar aqui na UFES, junto com a FAPES, nem a FAPES sabe disso, só eu por enquanto, tá? E vocês agora, né? Eita, e todo mundo que tá estando a gente daqui uns dias, hein, professora? Vai pegar todo mundo de surpresa aí, viu? Eu quero criar um laboratório de desenvolvimento de produto e eu quero que o produto, o nosso produto carro-chefe, seja o romã. Qual é o produto? Eu não vou contar, não, tá? Sim, com certeza. Mas eu quero que o produto carro-chefe aí seja, assim, com extrato de romã e, por que não, num futuro aí, numa fruticultura, no polo de fruticultura da UFES, incluir o plantar o romã, né? Eu não sei como é que ele se comporta aqui. Sim, com no certeza. estado, mas que seja baseado no romã. Então, assim, os pensamentos, eles vão se organizando aí com o tempo e eles precisam de tempo também para sedimentar. O que em São Paulo, Belo Horizonte, eu faria em 2 anos, aqui eu preciso de 6. 6. Aí precisa também de mais investimento, né, professora? Isso porque aí, exatamente. Se as nossas pró-reitorias, se o governo não estiver olhando esse tipo de ação, e a gente está fazendo esse podcast também com esse intuito de ver se alguém escuta, se vê essa necessidade e fala, não, vamos ajudar, vamos investir, fica difícil, porque, por exemplo, esse teu projeto vai beneficiar também possibilidades de pequenos agricultores estar fornecendo essa matéria-prima para vocês desenvolver esse composto aí, né? Então, assim, sensacional. Você contribui também para a sociedade. Bom, parabéns, professora, pelo projeto, viu? Obrigada. Gratificante ver esse tipo de ação. Tentaremos. Com certeza. Professora, só puxando só mais um gancho em relação a essas pesquisas, você havia comentado anteriormente sobre a linha de polímeros, né, da senhora de linha de pesquisa, e relacionando com essa questão da sustentabilidade. Eu sou bastante suspeito para falar sobre isso. Eu trabalhei minha graduação e mestrado quase todo com biomateriais, né, mais especificamente polímeros naturais, e assim, é muito bom ouvir isso. E eu queria saber da senhora também como é que anda essa linha de pesquisa, na verdade, dos polímeros com essa linha mais sustentável. Então, anda caminhando, com dificuldade, mas anda. Um passo para... vai 2 passos para frente, 3 para trás, né, professora? Ô, Demis, então, mas brincadeiras à parte, tem andado, sim. Eu brinco que eu aprendi muito mais farmacotécnica depois que eu fiz o meu doutorado em materiais poliméricos, tá? O meu doutorado foi um divisor de águas, assim, até na minha vida de professora, porque eu passei a ter de farmacotécnica. Porque, assim,
Eu sou farmacotécnica, professora farmacotécnica, tá? E farmacotécnica raiz. Eu trabalho com a tecnologia farmacêutica transversalmente, não tem como não trabalhar. Eu pensar em equipamento, né, em novas técnicas, em inovações em formulações farmacêuticas, mas eu gosto, tá? E eu ensino para os alunos a farmacotécnica raiz, certo? E 90%, 99%, eu nem sei dizer isso, dos nossos recipientes, e eu tenho um carinho muito grande pelo recipiente, tá? 99% dos nossos recipientes, eles são materiais poliméricos, tá? E aí, nesse percurso aí, né, de sustentabilidade, de polímero, de juntar uma coisa com a outra, eu me dei conta que as nossas formas farmacêuticas convencionais também são polímeros. O nosso gel de carbômero é polímero. Exatamente. O carbômero é um derivado do poliácido acrílico, né? Então, por que não trabalhar com as formulações convencionais, com polímero e os produtos aí de origem vegetal? Então, assim, o que eu estou querendo te dizer é que eu venho tentando facilitar a minha vida e conseguir trabalhar. Exatamente. Então, ao invés de sentar e chorar, porque eu não tenho um Zeta Sizer para fazer uma caracterização de nanopartícula, que eu não tenho, fato, eu não vou pensar... Parece sou eu falando, professora. Isso aí. Então, eu não vou me preocupar porque eu não tenho e vou trabalhar com o que eu tenho, né? Então, assim, o trabalho nosso que está no CBPOL agora é exatamente o gel de carbômero, de poliácido acrílico com o extrato de romã. Que tipo de interação que tem? Surpreendentemente, o que a gente sabe de um gel de carbômero, né? Dá spoiler aqui. O que a gente sabe de um gel de carbômero? Que o gel de carbômero, ele é estável num pH entre 5,5 e 7, né? Até 7,5, conforme a literatura, entre 6,5 e 7,5, né? Mas de 5,5 a 7,5. E quando a gente taca um extrato de romã lá bruto, que é super ácido porque é cheio de ácido elágico, é cheio de ácido gálico, o pH do gel de carbopol vai lá embaixo. O que você esperaria que acontecesse? Mas ele não quebra. Legal. O que explica que ele não quebra? As interações, né? Exatamente. Então, as interações químicas vai modificar toda... Isso aí, exatamente. Então, até que ponto o meu extrato está estabilizando esse polímero? Legal. Entende? Então, muito legal, viu? Eu estou conseguindo... Isso a gente já tinha observado no filme, que o romã, o extrato de romã, ele age como um reticulante. Então, ao invés de ficar caçando reticulante que é tóxico, eu consigo reticular. Tóxico é caro, né, professora? Isso aí, E aí a gente trouxe isso para o gel também. E assim a gente vai seguindo, Demis. Muito legal, viu? Muito legal. Sensacional, professor. Eu também tenho essa pegada. Eu falo muito... Você está comentando aqui, eu estou me sentindo representado, sabe? Porque eu costumo falar, em vez de eu chegar aqui e ter chorado, eu mudei minha linha pesquisa. Eu fui ver o que dava para tirar, né? A gente e tentar refazer. Não dá para eu trabalhar mais com célula, porque a gente não tem um laboratório de cultura celular, não dá para eu trabalhar com animal, porque o biotério estava parado. Vamos modificar, vamos ver o que a gente tem de melhor, vamos ver essa pegada da flora, né, da fauna local, o que a gente consegue fazer para seguir em frente. E tem que se adaptar, a gente tem que ser versátil mesmo. Muito bacana. Isso, exatamente isso aí. O que o João falou que eu estou querendo dizer. E a Camila perguntou e a resposta é essa. Eu me adequei ao local onde estou. Ao invés de fazer como muitos dos colegas que se acomodam, né? E vão dar 8 horas, 10, 12 horas de aula ali. E aí eu não vou fazer pesquisa porque aqui não tem as coisas que eu preciso. Falei, com o que eu tenho, o que eu consigo fazer? Exatamente. E assim a estrutura vai crescendo. Pois é.
E com essa mentalidade também muito fechada em relação à pesquisa, você não evolui também o local, né? Porque às vezes a pesquisa ela tem que atender também um problema local, né? Então, se os professores eles se acomodam nesse ponto que não vai ter com o que trabalhar, entre aspas, né? Porque sempre tem, então fica realmente complicado. Mas só tipo, realmente parabenizar, professora. A gente fala também, a gente está tentando sempre falar, mas e a gente vê que os produtos, às vezes, eles não vão dar certo, mas eles sempre dão certo, porque a pesquisa, ela vai beneficiar a formação do aluno, gente. Perfeito. E esse aluno que ele for para uma drogaria, esse aluno que for para uma assistência básica, esse aluno, ele tem aquela mentalidade do curioso, do tentar implantar algo novo, de melhorar os processos, as etapas. Então, beneficia a sociedade de qualquer forma. Com a pesquisa, a população só tem que ganhar. Não tem como comparar. Com certeza. Um aluno que, sei lá, um farmacêutico que está como responsável técnico numa drogaria que teve formação de pesquisador e o que não teve. Esse teve formação de pesquisador, ele vai tentar sempre estar vendo protocolos novos, ele vai estar sempre tentando discutir com o médico, tentar melhorar a assistência do paciente, e o outro, ele fica muitas vezes estagnado. É isso mesmo. Quando eu cheguei aqui, o nosso laboratório, ele era uma salinha que cabia 2 pessoas, era um corredorzinho. Tem 3 semanas que a gente reinaugurou o nosso laboratório com 5 vezes o espaço que ele tinha, né? Não tinha equipamento, tinha os equipamentos didáticos, cuja prioridade é usar nas aulas, né? Então, disputava a aula com pesquisa. Hoje eu já ganhei 8 editais da FAPES, e o laboratório, como eu disse, tem tudo o que precisa. E por que eu faço isso? Porque o que me move, né? De fato, o que me move? Pessoas me movem. Hoje, a gente tem um site, eu criei o site do laboratório e o site do grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa em saúde humana e animal. Vamos divulgar, professora. Fala aí pra gente o endereço e a gente posta nas nossas mídias também. Ixi, menino, de cabeça eu não sei não, eu sou meio assim, tá? Sim, é muita coisa e até essas a gente acaba... E hoje tem tudo buscador automático, né? Isso, mas é isso que eu ia falar, joga lá, GPSHA UFES, que vai cair na nossa página. Pronto. Lá no final da página tem o que para mim de fato é a minha matéria-prima, que são as pessoas que trabalharam comigo, sabe? Então, todos os alunos que trabalharam comigo aqui, que fizeram iniciação científica, TCC ou mestrado, estão colocados no mercado, seja no mercado de trabalho, né? Ou em outras pós-graduações. É isso aí mesmo. Ô, João, esse endereço aí. Tá, o endereço, então, aqui, só para interromper, é alegre.ufes.br/gpsha. Cliquem lá, vamos conhecer, compartilhar. Isso. E aí e os outros estão inseridos em outros programas de pós-graduação. Então, ou fizeram mestrado aqui, estão fazendo doutorado em outro lugar, ou então estão fazendo doutorado em outros lugares. Tem o exemplo da Suzana, que passou em primeiro lugar lá no programa da Unesp, que é orientanda do Marlos. Conheci Jéssica, ela, professora. Ótima, né? Lá em Salvador, no congresso que teve, e eu tô olhando um banner lá, e aí eu vi do Espírito Santo e com o Marlos. Aí eu falei, mas você tá com o Marlos, não sei o quê. Eu tinha acabado de sair da Unesp para vir para Paraíba. Fazia 2 meses que eu tinha saído de lá. E eu não conhecia ela, né? E aí a gente conversou também um pouquinho. Ela tinha falado que tinha feito no Espírito Santo e tal. E depois, no primeiro Concaf, eu acabei conhecendo a orientadora dela. Né? Isso aí. Que tinha sido você. Então, isso é o que me move, né? A Lohana está fazendo doutorado direto lá na USP. O Carlos está fazendo mestrado na UFOP com um expoente, que é a professora Vanessa. Então, assim, vários fizeram aqui mesmo na UFES em outras áreas. E isso é o que me move, é modificar a vida dessas pessoas. Todo aluno que estudou comigo, que fez, né, que trabalhou comigo, que usualmente faz iniciação, TCC,
que passam um tempo da graduação comigo, todos que se inscreveram, eu quero fazer residência, passaram na residência, por quê? Porque monitoria conta, porque iniciação científica conta. Então, eu tenho a preocupação de mandar projeto PIBIC Júnior, não, desculpa, PIBIC PIVIC para os meus alunos. Pode mandar 5? Eu sempre mando 5. Me dá trabalho para corrigir? Me dá trabalho para corrigir. Mas isso é para eles, não é para mim. Eu faço pensando neles. E me move muito que uma aluna, nunca vou esquecer isso, o que uma aluna minha me disse, que o sonho dela era entrar no curso de farmácia e estar ali fazendo iniciação científica comigo, porque ela via colegas dela, né, comentando, e até então, o que ela achava que ela ia fazer da vida dela era ser caixa de supermercado e casar. Uhum. Assim, você não tem noção do quanto que isso me tocou profundamente, sabe? Porque eu fui criada para estar onde estou. Eu estou aqui cumprindo uma rota que nunca foi uma novidade para mim. Uhum. Então, eu fui fazer faculdade disso porque eu queria isso, porque eu queria ser professora, porque eu faria mestrado, porque eu faria doutorado. Então, eu sou muito privilegiada. Sim. Sou muito privilegiada, porque eu sabia de onde eu estava saindo, onde eu queria chegar, e eu consegui fazer isso. Uhum. E a gente tem a oportunidade, quando a gente está aqui, de mudar vidas. E isso, para mim, é o mais importante. Não tem problema eu trabalhar amanhã, tarde, noite. Sim, tá? Eu fico cansada, estou aqui toda arrebentada, fisioterapia, cheia de fita aqui no braço, nas costas, por muito tempo sentada, né, nesses últimos 2 anos. Mas não tem problema. E isso é o que me paga, é isso, entendeu? Eu acho que a gente precisa eu acho que a pessoa, quando ela se torna professora, esse deve ser a principal característica dela. Sim. Uhum. A pessoa que não tem esse tipo de pensamento, para mim, ela está na profissão errada. Exatamente. E especialmente, João, no serviço público, porque nós somos servidores públicos. Uhum. Exatamente. E assim, infelizmente, isso é uma realidade, infelizmente, uma parcela muito grande dos servidores públicos não entendem isso e não dão para a sociedade esse retorno que obrigatoriamente, moral e eticamente deveriam dar, infelizmente. Não fazer o seu melhor. Isso aí. Não fazer o seu melhor. Isso é muito triste, sabe? É muito difícil ver esse tipo de situação. E aí, crianças, o que vocês acham? Vocês que estão participando de um bate-papo desse, e eu tenho dito, né, que a gente vem... Eu sempre faço reunião. Ontem eu acabei uma reunião 9 horas da noite com a galera. Teve reunião de manhã, cedo, tarde, para planejar os próximos passos. E eu estava comentando uma situação bem triste, assim, né? De pessoas que às vezes simplesmente para de trabalhar, desanima. Só que eu sempre falo para os alunos que isso tem que servir para a gente como um lembrete do profissional que a gente quer ser e o que a gente quer transformar numa sociedade, que a gente nunca pode desanimar e que a gente tem que seguir em frente. Vamos trabalhando. Camila Demes, acho que é uma aula de motivação aqui também, né? Nossa, com certeza. Com certeza, nossa, com certeza. Que bom ouvir isso, porque a ideia é essa, né? Motivar vocês que estão novos, o futuro é de vocês, né? A mudança que a gente quer aí no mundo, na sociedade, perto da gente, né? No nosso vizinho, da nossa casa, ela está aí na mão de vocês mesmo, né? Certeza. É difícil, né? Muitas pessoas vão criticar, muitas pessoas vão colocar empecilhos, só que a gente tem que fechar a porta para essas pessoas, pegar pessoas parceiras, que têm o mesmo ideal e trabalhar para esses alunos, né? Pegar os alunos que compram a ideia, pegar esses alunos que querem fazer uma transformação e cada vez ampliando essas sementes, né? Tem que ser assim, não tem jeito. É isso aí, com certeza. Gente, estamos caminhando para 1 hora aqui de bate-papo, né? A professora tem muitas coisas para fazer, né? Vamos começar a fazer nossas considerações finais, as últimas perguntas. Camila, Demis estavam com muita curiosidade sobre tudo. Tem mais alguma
questão para levantar para a professora, né? Eu tenho, gente. Tá dando vergonha, Eu vou você viu, né, professora? aproveitar. Fala até baixinho. O papo tá bom, viu? Eu tenho, tá mas eu ótimo, sei que ela tá papo. ocupada. Dá para estender um pouquinho mais, professora, como tá a tua Só um pouquinho. agenda? A gente consegue mais uns 20 minutinhos. Conseguimos mais uns 20 minutinhos, sim. Pronto, Camila, vai lá. Vamos tentar finalizar aí a roda. A roda. Professora, eu confesso que uma das coisas que, assim, mais me chamou a atenção no teu currículo inteiro foi que a senhora se tornou membro do Comitê Técnico Temático da Normalização de Textos da Farmacopeia Brasileira. Sim. E, assim, foi esse ano, né? Aconteceu no meio desse ano. Isso. E logo após de tudo que aconteceu, desses 2 anos bem turbulentos. E eu queria saber como foi essa experiência, como foi se tornar membro. Assim, o geral mesmo, o geralzão. Como foi, como é que tá sendo. Acaba sendo um privilégio, né, professora? Fazer parte da farmacopeia, né? Sim, é um privilégio também trabalhoso, né? Sim, é um privilégio junto com todo o trabalho que vem, né? Com certeza. Ônus e bônus, viu? Isso aí. Então, Camila, eu brinco assim, que a oportunidade brinco entre aspas, né? Mas é muito uma honra, um orgulho que coroar, assim, né? Uhum. Das coisas que eu me imaginei. Então, eu falei, eu vou fazer farmácia, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, vou passar no concurso, vou ser professora. A última era ser membro da farmacopeia. Caramba! Realização total. Parabéns. Então, tem um lado simbólico, Uhum. né? De 20 a 25 anos de formada, já tem tudo isso, 25 anos de formada. Meus amigos têm um encontro agora em outubro, de 25 anos de formado. De trilhar, sempre ter trilhado esse caminho, né, da farmacotécnica. Então, são 25 anos de formado, são 25 anos de farmacotécnica, e são 25 anos de, né, uma pequena contribuição aí para a farmacotécnica no sentido de ensino no país, né? E a farmacopeia é um livro que acompanha o farmacêutico farmacotécnico. A gente não desenvolve uma formulação se a gente não tem o conhecimento mínimo de atributos de qualidade, de insumo, de produto acabado. Então, foi sempre um livro, né, que eu sempre consultei. E sempre vi ali, sempre os melhores ali do país trabalhando, comparando, né, a nossa farmacopeia com as farmacopeias internacionais, o tanto que ela ainda está engatinhando, né? E da possibilidade de poder fazer parte de um grupo de pessoas aí que, por um período, que são 5 anos, né, um mandato, por um período para ajudar naquilo que eu posso, né, que eu acumulei aí na minha caminhada, a respeito aí de melhorar aí esse livro aí, esse grande livro, né, literalmente, que serve como guia aí de sanitário, documento sanitário para o nosso país. E aí, esse ano foi o primeiro ano que a farmacopeia abriu o edital para participar dos comitês técnicos temáticos. A formação anteriormente não era assim, era mediante convite, né? E esse ano, como forma de transparência e como forma mesmo de sistematizar as ações da farmacopeia e como um todo, no âmbito da Anvisa, saiu então esse edital para compor as câmaras temáticas. E aí eu me inscrevi, obviamente eu me inscrevi, na verdade obviamente, a minha primeira opção era trabalhar no comitê de recipientes, então como eu já falei para vocês, eu tenho um carinho muito grande com recipientes, por conta da minha formação do doutorado, que eu sintetizei o meu recipiente, né, e depois o sistema de liberação.
E aí eu me inscrevi para a Câmara Técnica e a gente tem de recipientes, e a gente marca as duas opções. A segunda opção era o setor magistral e a terceira opção de comitê técnico de normatização técnica. Eu sou avaliadora de curso do INEP também, já fiz curso de capacitação para revisão de prova do ENAD, elaboração de prova de ENAD. Então, assim, apesar de ser uma coisa chata, né, entre aspas, eu gosto dessa parte de normatização, sabe? É necessário, né, professora? Isso aí é o que vai dar toda a oportunidade para os jovens pesquisadores ir se aprimorando, para as indústrias também melhorar os seus processos, para as agências ter como fiscalizar. Isso é uma contribuição para o sistema de saúde do país, como né? É um todo, documento, né? é uma norma sanitária. Quando você assegura a qualidade dos insumos, dos produtos acabados, você assegura a qualidade de vacina, né? Com certeza. Então, isso é uma contribuição para a sociedade também. O viés da farmacopeia, além do regulatório, é contribuir para a saúde pública do país, a missão. Inclusive, vai sair as novas, né? Visão, missão da farmacopeia, e isso está bem claro lá, que além de regular, de normatizar, a farmacopeia é um instrumento de incrementar o acesso à saúde e a qualidade do acesso à saúde da população. Então, também tem esse caráter social. E aí eu fiquei muito feliz em ter sido selecionada. Eu não consegui ir para o comitê de recipiente, porque eles distribuem por pontuação e por membros. Então, hoje, o cuidado da farmacopeia de ter em cada comitê representatividade de todos os segmentos, então é professor, é pesquisador, é professor da rede pública, é professor da rede privada, são pessoas do mercado de trabalho, os usuários hoje também estão lá, tá? E aí, por conta da composição, acabou que eu fui selecionada para o Comitê de Normas Técnicas, que no final das contas, né, eu sempre vejo o lado positivo das coisas, ou pelo menos busco, o Comitê de Normas Técnicas tem contato com todos os outros. Isso é bom. Né? Ótimo. Então, assim, estou muito feliz, conheço já conhecia, né, o Fernando, que hoje é o coordenador do Comitê de Normas Técnicas, tem também o professor Eric Gil, do Controle de Qualidade, que também é membro desse mesmo comitê, tem o Rodrigo, que é do segmento privado, né, de uma indústria de São Paulo, e a Raquel, que é da Anvisa. Também em cada comitê é obrigado ter um representante da Anvisa no comitê. E assim seguimos aí, começando já com 1000 trabalhos aí de normatizar, de elaborar, organizar as normas para elaboração de monografia, da tradução da farmacopeia para o inglês, que ela está sendo traduzida para o inglês novamente, mas toda a revista, enfim. É muito gratificante poder exercer aí mais essa atividade aí, Camila. Uma das coisas que eu, escutando essa fala aqui, Camila, da professora, que os alunos nossos sabem, né, do tanto que a gente trabalha, é que a gente faz esse podcast também, professora, para ver se a gente consegue atingir um público que não entende o que alguns professores fazem dentro da universidade. A gente não só dá aula, né? Haja hora do seu dia, professora. Parabéns pelo tanto de atividades que você faz. Que eu já entro dentro das minhas considerações finais, né? Desse brilhante bate-papo, importantíssimo a tua presença, desmistificando várias coisas, trazendo muito conteúdo importante, trazendo garra, esperança, força de vontade, tentar com uma fala sacudir os jovens pesquisadores, os antigos também, né, que eles comecem também a se mobilizar, porque é possível mesmo com pouca estrutura, sem imediatismo, com muito trabalho, a gente consegue modificar as realidades, e eu acredito que esses últimos 7 anos, professora, você vem sendo coroada através de prêmios e mais prêmios em vários eventos, né? 7 anos seguidos aí com alguma premiação no teu currículo, de 2015 até 2021, né?
E não é à toa. É devido a todo esse esforço, toda essa luta que você passou para a gente, contou para nós, né? Porque muitas vezes no Lattes a gente não sabe quais são as histórias para chegar naquele Lattes, né? Ah, é verdade. E aí... Cada prêmiozinho aí tem uma história deles, tá? Deles, dos alunos, na verdade, não minha, mas é uma história deles, com certeza. É uma sinergia, né, professora? E eu, como consideração final, só tenho que falar que eu estou extremamente feliz. Eu sempre fico empolgado de ter professores, que eu sou uma pessoa que eu me espelho demais nos professores que sempre me ajudaram também. Eu não estaria nessa realidade atual minha hoje se não tivesse tido na minha vida 4 professores que, quando ninguém acreditava, eles foram lá, conversaram comigo, me tiraram de caminhos que às vezes não eram corretos, e inclusive minha mãe, eu considero ela uma grande professora na minha vida, né? Então, quando eu falo com o professor, eu sempre deixo minha sincera admiração, meus respeitos, meu carinho, e você merece todas as minhas salvas de palmas. E eu encerro minhas considerações assim. Não sei se você, professora, quer falar suas últimas palavras também, para a gente fechar esse bate-papo, que até se estendeu, agradeço a gentileza. E Camila e Demis também quiserem falar as últimas palavras, passa a palavra para a professora dar suas considerações finais. Então, João, eu que agradeço, assim, pela oportunidade, né? A gente já vem conversando informalmente há algum tempo, e tem mesmo, de fato, essa sinergia entre nós, parece que entre os grupos, né? É um prazer muito grande, agradeço muito a oportunidade de poder estar fazendo essa conversa, assim, mostrando de fato o que tem por trás do Lattes, né? Porque às vezes olha o Lattes ali, aquela coisa seca, mas é bom poder contar que cada artiguinho, cada trabalhinho para o INIC, que tem uma história, né, para contar para o CONCAF, cada prêmiozinho. Eu chamei a atenção do INIC, porque às vezes fala, nossa, mas às vezes você manda 5, 6 trabalhos para o INIC de cada ano, mas foi um aluno que fez aquele trabalho ali, sabe? Foi um aluno que dedicou o tempo dele, que aprendeu a fazer, que quis fazer, que se motivou. Qual o que passa pela minha cabeça pegar isso aí que o aluno fez e guardar, colocar numa gaveta? Com certeza. Né? Isso é para ele. Isso vai contar ponto para ele numa prova de residência, numa prova de mestrado. Então, é muito bom ter a oportunidade né? Eu dei esse exemplo, mas é genérico. É muito bom poder compartilhar o que existe ali e poder contar que por trás de cada coisinha que eu faço tem uma carinha ali. Verdade. Agradeço muito a oportunidade, Demis, Camila, assim, que vocês se motivem sempre, cada vez mais, e que acreditem mesmo no trabalho de vocês, aproveita ao máximo essa oportunidade de poder estar trabalhando no grupo aí do João, e se tornem aí num futuro bem próximo, vocês, né, os motivadores de outras pessoas aí, né? Então, deem para outras pessoas aquelas oportunidades que vocês estão tendo. Oportunizem, né? Eu acho que isso aí, a vida é isso. A vida de professor é essa, oportunizar. E é isso, obrigada. E aí, Demis, considerações finais? Nossa, não, só agradecer mesmo a professora Janaína e também aquela questão de ser uma conversa extremamente inspiradora, né? Que às vezes com esse momento que a gente ainda vive, né, com todas essas notícias que a gente infelizmente é obrigado a ver, né, a gente desanima muito, e são esse bate-papo que foi um exemplo, né, daquelas injeções de ânimo que a gente precisa para continuar tocando nossa vida em frente, né? Então, realmente, só agradecer, e foi um prazer enorme conhecer a senhora, professora. Camila, considerações finais? Isso mesmo, Demis, muito bem dito. Como o Demis falou, realmente foi uma injeção assim, de ânimo, de motivação. Eu queria agradecer pela participação. Queria agradecer por tudo que você chegou a dizer aqui, e principalmente pelo que você faz pela sociedade, pelos seus alunos, pela garra.
assim, pela vontade de ajudar. Muito obrigada. Bom, é isso mesmo. Eu também encerro, já teci muitos elogios para a professora e realmente, professora, eu presto minha homenagem a você, que você continue com essa garra. Eu vejo você na rede social sempre ativa, eu vejo você com seu grupo sempre ativo, trabalhando muito mais do que 40, 50 horas semanais, e isso tem que ser valorizado, porque você não recebe mais do que isso, você faz por amor e pensando no futuro desses alunos. Então, assim, professora, meus sentimentos de respeito à senhora, e continue, força para continuar, a gente está por aqui também, e assim a gente encerra mais um podcast, pessoal, brilhantemente com a professora doutora Janaína Cecília Oliveira Villanova, pesquisadora, mãe, amiga, e ser humano incrível. Um obrigado a todos, curtam, sigam nossas redes sociais, compartilhem esse vídeo, vamos tornar-se mais janaínas. Um bom dia a todos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.